Sabia que sua empresa pode ter dinheiro parado e nem saber? Hoje vamos te mostrar como recuperar créditos tributários e pagar menos impostos de forma legal. O que é recuperação de tributo e por que as empresas devem se preocupar com isso? Recuperação de tributo nada mais é do que uma empresa fazer uma análise das suas compras, das suas vendas, das suas oportunidades, do seu regime tributário, identificando ali benefícios que foram deixados passar no seu segmento, na sua operação diária, vamos dizer assim, justamente colocando essas oportunidades dentro da sua operação mensal e sim para pagar esses menos impostos. E por que você deve se preocupar com isso? Se você não fazer um detalhamento dos seus impostos, você pode recuperar na sua compra, das oportunidades que você tem dentro do seu negócio para pagar menos tributo, você vai pagar impostos a mais. Consequentemente, você não vai ter um dinheiro no seu bolso. Quais são os principais tributos que podem ser recuperados no Brasil? Todos os tributos hoje você pode fazer uma recuperação tributária, independente se ele é nível municipal, estadual ou federal, e em todas as esferas. O que vai mudar é a forma da execução de cada um. Hoje na Vidal nós somos especialistas no PIS e COFINS, nessas contribuições, em deixando os outros impostos de lado, sabendo do que existe o IPI, o pagamento de vida maior, a parte do ICMS, sabendo que existe a parte do INSS, a parte de empregados e parte patronal, enfim, outros e vários tributos. Só que nós especializamos somente no lucro real e PIS e COFINS, somente esses impostos. Como funciona o processo de recuperação tributária passo a passo? Vou dar um exemplo aqui da Vidal. Como eu falei anteriormente, nós focamos somente no PIS e COFINS, de forma administrativa, empresas de lucro real, deixando de lado os outros tributos. Para a gente fazer um trabalho de recuperação tributária do PIS e COFINS, nós solicitamos à empresa o certificado digital, uma procuração eletrônica, baixamos as obrigações acessórias, fazemos os cruzamentos. Nesse cruzamento, identificamos as oportunidades que foi passada despercebido ou não aproveitadas no momento da apuração daquele mês e, identificando isso, apresentamos um diagnóstico ali de 10 a 15 dias úteis para o cliente. Fazemos um contrato, caso ele queira seguir com o trabalho, e a partir disso fazemos as retificações, entrega das obrigações e fazemos a solicitação do dinheiro em conta na Receita Federal. Isso leva um prazo de 90 a 120 dias após o trabalho entregue. O dinheiro geralmente está na conta da empresa. Quais os documentos e informações a empresa precisa reunir antes de iniciar a recuperação? A empresa ela precisa, primeiro, enviar o certificado digital ou uma procuração eletrônica. Porém, quando a gente faz o trabalho, se a gente identifica alguns relatórios, que seja necessário envio de alguns outros relatórios, extra apuração que a gente solicita para a empresa. Um exemplo, muitas vezes a gente não vai encontrar uma energia elétrica lançada, um aluguel lançado que esteja recuperado. Então, a gente faz a solicitação para a empresa, esse tipo de solicitação de documento. Porém, todas as análises se baseiam inicialmente nos SPEDs fiscais e SPED contribuições já enviados para a Receita Federal. Esses documentos seletivos que a gente acabou de informar é somente para a gente, pós-contrato assinado, caso a gente identifique que pode ser que aumente o crédito. Ou um exemplo, um relatório de imobilizado, que às vezes a empresa tem muito imobilizado, só que não tem nada catalogado na contabilidade ou nada lançado. A gente solicita esse relatório de imobilizado para que a gente possa também estar tomando crédito. Vai depender de cada caso um caso, mas de início as informações dos SPEDs fiscais e contribuições que a gente inicia o trabalho de recuperação tributária junto com a empresa. Quais os erros mais comuns que fazem as empresas pagarem impostos indevidamente? Eu não vou dizer erro, eu vou dizer, às vezes, desconhecimento do segmento do cliente quando se trata da legislação. Quanto mais atualizado você está com a legislação e conhecendo de fato o segmento do seu cliente, é inevitável que o seu cliente venha pagar o imposto de forma correta. Eu vou dar um exemplo de um cliente que a gente fez uma recuperação tributária recente na parte do presumido. Nós não fazemos trabalho de PIS e COFINS para presumido,
mas esse cliente chegou com valores de PIS e COFINS pago, no seu segmento, ele deveria ser tributado a alíquota zero, sendo que ele estava pagando esses impostos nesse regime tributário. Então, automaticamente, nós nesse regime identificamos a oportunidade de R$100 mil de pagos indevidamente. O que ocorre com isso? Falta de conhecer a legislação e conhecer o segmento de fato do seu cliente, para justamente colocar ele no segmento correto, ou se ele tiver no presumido que seja, ele conhecer a tributação do produto que o seu cliente está fabricando, para justamente não pagar impostos a mais ou indevido. Existe um limite para solicitar a recuperação de créditos pagos a mais? Sim, existe um limite. A legislação hoje no Brasil, ela permite a empresas, independente do seu regime tributário, a retroagir somente os últimos 5 anos para fazer uma solicitação de pagamento devido ou fazer qualquer tipo de retificação das obrigações acessórias. Então, uma empresa que tem 10 anos vai fazer um trabalho de recuperação de crédito tributário a primeira vez, ela só vai poder solicitar dos últimos 5 anos. Ou seja, se ela identificar qualquer oportunidade nesse período dos últimos 5 anos, posterior, é um crédito indevido. Ela não pode solicitar esse dinheiro em conta ou usar ele para abatimento de imposto no decorrer daqui para frente. Ele só pode recuperar dos últimos 5 anos. Os demais anos para trás, infelizmente, a gente fala que isso tornou prescrito. Da mesma forma, um crédito acumulado que a empresa tem dos últimos 5 anos, ele só pode ser recuperado nos últimos 5 anos. Se tem créditos posteriores a 5 anos, ele não pode ser utilizado dentro dessa operação do mês corrente. Fica bem esperto quanto a isso, que você pode ser autuado com a utilização de créditos indevidamente também. Quanto a valores, não existe limites. Você pode ter R$10 a recuperar de pago indevido ou 1 milhão, 10 milhões e por aí vai. Somente dentro da legislação falando, você só pode solicitar pagamentos de tributos pagos a mais ou indevido se você de fato demonstrar junto às obrigações acessórias que houve algum equívoco, erro humano para você solicitar esse dinheiro de volta. A recuperação de crédito pode gerar problemas com a Receita Federal ou outros órgãos? Não. A recuperação de crédito tributário não traz problemas, não traz nenhum tipo de sanção por parte da Receita Federal, nenhum tipo de fiscalização. A recuperação tributária é baseada de forma na lei, ela tem um embasamento legal, tem os critérios para fazer esse trabalho, tem no Código Tributário Nacional, então isso traz a segurança para o empresário. A gente sempre diz, você solicitando o trabalho de forma legal, com documento hábil, que você consegue comprovar esses valores, você não tem problema nenhum, e você não precisa ter esse receio de ter uma fiscalização. Agora, outro cenário é se a empresa trabalha de forma já inidônea, tem outros tipos de trabalhos ilícitos que às vezes o contador não está sabendo. Enfim, a empresa pode ser autuada, tem uma fiscalização por conta desse tipo de atitude, mas por conta da recuperação em si, trabalhando de forma legal com documento hábil, não. Quais são os benefícios diretos que a empresa pode ter ao recuperar tributos? Bom, a gente pode começar pelo caixa da empresa. A partir da hora que a empresa começa a pagar menos tributos ou zerá-los de forma legal, o que vai acontecer? Ela vai ter um caixa a mais, porque se ela pagava 100 mil, 200 mil reais mês ou 50 mil reais mês de imposto e zerar esse tributo, automaticamente esse dinheiro estará no caixa da empresa. Ela poderá ali fazer qualquer tipo de... ter um poder de compra melhor, investir mais em mercadorias, abrir filial, contratar mais funcionários, expandir o seu negócio de forma geral. Existem vários benefícios. Então, por isso que é importante a empresa fazer um planejamento tributário para justamente identificar as oportunidades que uma recuperação de tributo pode trazer para a sua empresa. Você pode compartilhar um exemplo prático de uma empresa que economizou com a recuperação de crédito? Bom, eu vou dar um exemplo de uma empresa que é cliente interno nosso. Ele fez o trabalho de recuperação tributária, já recebe há vários anos já com a gente. Então, e a empresa dele cresceu, ele mudou a forma de agir, de compra, de ter um poder de compra melhor. Mas o que mais impactou para a gente
foi a questão quando o dinheiro entra na conta da empresa, a empresa tem uma vasta oportunidade que ela pode fazer com esse dinheiro. Um exemplo, ele pode abrir uma filial, ele pode comprar mercadoria com um poder de compra melhor, porque ele vai estar pagando à vista, etc. O mais importante, ele começou a fazer uma retirada de prolabore muito alta, fazendo um investimento na sua pessoa física. Então, ele saiu do âmbito da pessoa jurídica e foi para a pessoa física, onde investiu em fazenda, investiu ali na parte do agronegócio. Então, quando o dinheiro entra na sua conta, você pode fazer várias coisas na sua empresa e também ter uma retirada de prolabore um pouco mais alto para você investir na sua pessoa física também. Então, esse é o exemplo prático do que uma recuperação tributária pode fazer na vida da empresa e na vida do empresário também. Para empresas que nunca analisaram essa possibilidade, qual o primeiro passo para começar? Bom, o primeiro passo é procurar a Vidal para fazer esse trabalho, dar oportunidade para que seja feito o levantamento tributário. Você não paga nada por isso, você não tem nenhum desembolso. Todo o custo para esse trabalho nós assumimos. Se você não quiser seguir, se você tiver um valor significativo de 100 mil ou 1 milhão, você não quiser seguir, você não paga nada por esse diagnóstico. Então, o que eu sempre digo, se você já tem um não, você não sabe quanto você tem a recuperar, por que não dar a oportunidade de descobrir se você tem dinheiro parado, dinheiro na mesa? Se você deseja saber se sua empresa tem dinheiro a ser recuperado, não espere mais, venha falar com a Vidal, que vamos te ajudar.